Muito obrigado pela sua presença, candidato. Obrigado você pelo convite, Renato. Serão 20 minutos de conversa e o seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor mostrou muita hesitação nesta campanha. Foi o último a se dizer candidato, foi o último a anunciar o vice e até hoje não anunciou oficialmente o seu programa de governo. Não são muitos tropeços que podem ter repercussão negativa na campanha? Não creio, Renato, porque eu era governador de São Paulo. Não quis misturar governo com campanha. De fato, eu fiz o anúncio já na véspera de deixar o governo, embora tivesse tomado uma decisão minha. Mas não ia começar a me comportar como candidato e contaminando também o meu trabalho dentro do governo. Em relação à questão do vice, na verdade, houve um processo político por trás disso, né? Mesmo o vice que eu escolhi era uma pessoa que eu estava pensando, eu estava meditando a respeito, sem comentar para ninguém, porque coisa de vice, qualquer noticiazinha que vaza já é uma dor de cabeça infinita. E, por último, a questão de programa, o que eu encaminhei à Justiça Eleitoral foram textos, foram pronunciamentos meus, que se você for ler, você verá que tem todas as diretrizes de governo. E agora nós estamos concluindo um trabalho amplo de debate do programa e deve estar logo nos próximos dias já posto, inclusive para se receber comentários. É uma coisa muito vasta. Hoje eu vim lendo, ou ontem eu vim lendo, vindo de Recife, 4 horas consegui ler metade. Você pode imaginar. Por quê? Porque entra nos tópicos de cada assunto. É energia elétrica, é saneamento, é petróleo, é educação, nas diversas áreas. Eu não creio que esses tenham sido problemas, não. Candidato, o senhor está prometendo um aumento do salário mínimo para R$ 600 já em 2011 e um aumento de 10% nas aposentadorias e pensões. O orçamento, que já está no Congresso, ele prevê 278 bilhões de gastos com a Previdência no ano que vem. Então, isso significa um aumento de 10%, 28 bilhões de reais. Essas promessas não são eleitoreiras, candidato? Olha, primeiro que não é promessa, é um anúncio, digamos. Segundo, mas não são eleitoreiras? Não, por que eleitoreira? Porque custa muito caro e porque o orçamento já está no Congresso. O senhor conhece o orçamento? Eu conheço. Se é algo que nós vamos fazer, não é eleitoreiro nesse sentido, é algo que vai ser feito e eu acho que é necessário. E, por outro lado, eu pesei bem a questão dos custos e como financiá-los. Por exemplo, a mensagem de lei orçamentária que foi enviada, ela subestima a receita da Previdência, enquanto ao impacto do mínimo, ela subestima. Segundo, você tem que medir o custo pela diferença entre o aumento anunciado e o aumento que efetivamente acontecerá. O custo não é então, com relação a este ano em relação ao próximo. Você não vai cortar de lugar nenhum, o senhor está contando com uma receita que pode vir a aumentar. Vai ter também corte. Eu estou dizendo, você tem receita adicional que está subestimada, se você pegar o PIB e a inflação, está subestimado. Você tem o aumento das contribuições dos empregados por conta do aumento do salário mínimo. Mas onde você vai claro cortar? que é menos, porque senão você teria um círculo virtuoso total. Terceiro, nós temos cortes em cargos de confiança, cabides de emprego, apertos, cortes de desperdício, renegociação de contratos, que a meu ver estão inflados, como eu fiz no governo de São Paulo até, que não tinha tanta coisa, e como eu fiz na prefeitura da capital. Então, nós vamos efetivamente conseguir delimitar esses recursos. Eu fiz o cálculo, e naturalmente com auxílio de assessores, antes de anunciar qualquer coisa. De modo que é factível que o orçamento comporte essa despesa. Eu já tenho também experiência suficiente em orçamento para saber que o orçamento que aprova, ele nunca é real, por vários motivos, né? E o governo acaba sempre encaminhando para o lado que deseja. Neste caso, eu simplesmente vou apontar as áreas de corte, as áreas de revisão e mandar para o Congresso essa proposta. Candidato, além do salário mínimo... É muito importante, são R$600 do mínimo que vai para isso e é possível fazê-lo. É o aumento, em vez de 5%, de 10% na Previdência.
Mas ainda isso é perfeitamente possível. Por exemplo, além do salário mínimo e a aposentadoria, o senhor faz outra promessa ou anúncio, como o senhor disse, um 13º para o Bolsa Família, como se o programa de assistência fosse uma espécie de emprego. O seu partido defendia uma porta de saída para quem era dependente do Bolsa Família. Eu gostaria de saber o que aconteceu. O senhor mudou de opinião? Não. Primeiro, nós criamos as bolsas. Eu criei a Bolsa Alimentação no governo Fernando Henrique, o Paulo Renato criou a Bolsa Escola. Metade dos beneficiários do atual Bolsa Família já eram beneficiados por ambos os programas, fora outros programas existentes. O que o governo Lula fez foi juntar e chamar Bolsa Família, né, depois que o Fome Zero não andou, não deu certo. E, no caso do Bolsa Família, uma outra proposta que eu fiz há mais tempo é de encaminhar para a educação profissional os filhos das famílias do Bolsa Família, quando chegam à adolescência. Justamente, para poderem então, ter uma formação profissional, exatamente para que a renda possa se elevar. Agora, o fato é que você tem um conjunto de famílias que estão aí dependentes e que muitas vezes não têm condição mais na vida de ascensão, né? Pelas condições de idade, pelas condições da própria família. Nesse sentido, é um custo moderado, me parece perfeitamente razoável. Candidato, o senhor falou aí em ascensão, sobre educação, vamos falar sobre educação. No horário eleitoral gratuito, o senhor promete pôr 2 professores em cada sala de aula, cerca de 1.750.000 novos professores. Isso também não é prometer o que não se pode cumprir? Não, Renato. Em geral, tudo que eu proponho, ou eu já fiz, ou eu calculo. Tá certo? Isso eu fiz em São Paulo. Eu fiz na prefeitura. O que é o segundo professor? Você tem a professora titular, né, uma carreira dela, etc. E você pega uma bolsista universitária de pedagogia que ganha uma bolsa para pagar a faculdade. Ou se vai numa escola pública, fica para sua manutenção. E ela funciona como professora auxiliar. E fica na sala de aula acompanhando a professora titular, né? E ajuda os alunos. Eu, como prefeito e como governador, sempre fui dar aula para a 4ª série do ensino fundamental, né? Eu ia dar aula. Dar aula com começo, meio e fim, ensinava gráfico, tabela, uma aula de verdade, muda quem está fazendo barulho, uma coisa muito à vontade com os alunos. Mas, candidato, só para a gente poder... Eu tenho paixão por isso, por dar aula. Entender justamente nessa questão, né? No governo de São Paulo, o senhor prometeu reduzir o número de professores temporários, por exemplo, aqueles que não podem se dedicar. Eu não posso deixar de concluir essa resposta. Então, nós fizemos esse programa de 2 professoras. O que aconteceu? Melhorou incrivelmente a alfabetização do primeiro para o 2º ano, porque esse é um problema fundamental no ensino fundamental. É quando o aluno sai do primeiro, do 2º ano, analfabeto. Tendo uma segunda professora, reforçou muito o aprendizado. Eu ia dar aula, como estava dizendo, e às vezes eu ia lá para trás, tem um aluno que está no final, tem outro, que não entenderam. Se tem alguém junto que fica lá rodando, ou depois da aula, inclusive, para dar uma explicação, isso ajuda muito. Mas fora que você treina na promessa, a futura professora. candidato. E sai muito barato, porque é uma bolsa, são R$400, entendeu, Renato? Pois é, 2 professores, até o senhor mencionou, né? Um auxiliar. Mas como acreditar nessa promessa de 2 professores em sala de aula, se em São Paulo, na questão dos professores temporários, está longe da meta a que o senhor se propôs? São 46% do total, é o dobro da média nacional. Não tem nada também a ver é uma a questão meta. De temporário. É qualidade de ensino, Veja só, não é? Não tem nada a ver questão de temporário com isso. É outro problema, a questão Mas não temporária. Tem a ver com qualidade não tem de nada ensino? A ver com coisa de 2 professores, eu insisto, não tem nada a ver. Segundo todos os indicadores, no caso de São Paulo, do município e do estado, melhoraram. São Paulo hoje, na média, tem a melhor educação do Brasil, deixa muito ainda a desejar. Mas nos últimos exames, resultados, etc., basta dizer que o governo federal fixou uma meta absurda para o Nordeste, eu acho, de modesta, de acanhada, de pequena, que é que em 2021 o padrão educacional do Nordeste seja igual ao de São Paulo de 2009, que é um absurdo. Nós temos que andar com muito mais pressa. No Nordeste tem que investir, tem que se concentrar no trabalho da educação. Nesse caso dos professores temporários, o senhor está satisfeito? A questão de temporários, nós fizemos pela primeira vez exames para temporários para selecionar segundo o preparo. Abrimos muitos concursos. Agora, você tem lugares que você não preenche, por exemplo, no ensino médio, você tem dificuldade porque não tem professores disponíveis, você tem
dificuldades de outra natureza. Agora, mesmo os temporários, nós fizemos exames para selecionar aqueles que têm uma qualificação, uma preparação maior. E abrimos concursos imensos para ir preenchendo. O importante é ver o quanto diminuiu, entende? Diminuiu bastante nos últimos anos. Candidato, nós chegamos à nossa metade da nossa entrevista, por isso nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.